Boa tarde, Thiago. Nunca mais falei contigo, pô. Vamos dar um tempinho aqui, esperar a galera chegando. Uns 2 minutinhos. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Fabiana. Sejam todas bem-vindas. Surfo Reggae. Boa tarde também. Esperar a galera chegar aqui só um minutinho. Rafa já mandou a solicitação aqui. Esperar a galera chegar aí só um minutinho, Thiago. Sejam todos bem-vindos. João, por favor, tá com ruído aqui. Bom. Hello Blacks, boa tarde a todas e todos. Que bom ter vocês aqui com a gente, dando continuidade nessa sexta edição. Hoje o convidado não menos especial do que os outros é Rafael Costa, um grande profissional que eu tenho o maior respeito, que já tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes dirigindo o palco onde ele trouxe as atrações internacionais, uma vez trabalhando com ele com a banda chamada Abissínias. Tá ventando, né? Peraí, deixa eu baixar aqui. É o ar-condicionado. Pronto, melhorou agora? É isso aí, é o ventilador. Então, a gente convidou o Rafael, né, para ele falar um pouco de como funciona esse trabalho, né, antes de falar um pouco da sua trajetória profissional, né, o que é que ele faz, né, qual a profissão dele e como é que funciona esse trabalho de trazer essas atrações internacionais aqui para o Brasil, que ele é responsável por trazer, acho que 90% das atrações internacionais do gênero reggae para o Brasil, tá bom? Então já vou chamar o Rafael aqui para ele se apresentar melhor. Salve, salve. Boa tarde, Rafa. Tudo bem, meu irmão? Boa tarde. Beleza, como é que você tá? Vou bem, cara. Seja bem-vindo. Esse sotaque baiano aí, muito bom, né? Obrigado. Eu que agradeço cara. O convite aí. Pô, acho que, para quem não conhece, né, a galera que deve chegar aí também, algumas pessoas do meu lado, né, tem o lado de vocês aí, mas tem o meu lado também aqui. O Jason aí, ele trabalha com direção de palco e produção técnica em Recife e trampo de produção em geral, né? E para mim, assim, sempre respeitei muito o seu trabalho desde quando lhe conheci, na época que eu estou falando aqui. Aliás, né, se não fosse por isso, provavelmente eu não teria aceitado o convite. Né? Uhum. Então, espero que a gente possa passar algum tipo de experiência ou de histórias aí que também inspire outras pessoas a trabalhar na área e tal. E é isso, acho assim, muito profissional o seu trabalho e parabéns pela iniciativa, né? Porque obrigado, eu acho que isso demonstra uma certa, querendo ou não, uma generosidade, né? Tem muita gente que é do meio profissional de alguma área e tem medo de, digamos assim, passar informação para gerar possíveis concorrentes. Exatamente. E na verdade, né, Rafa, conhecimento é uma coisa que já existia. Antes da gente vir ao mundo, a gente vai partir, ele vai continuar existindo. É uma coisa que a gente absorve e acho que eu tenho isso como princípio de compartilhar. Acho que é um princípio espírita que diz que tudo que recebes de graça, dai de graça. Não tem por que ficar represando conhecimento, não. Egoísmo é uma coisa que não faz parte do meu vocabulário. Essa palavra não pertence. Inveja não pertence ao meu vocabulário. Bom, Rafa... Tem até só para complementar, isso aí que você está falando, até me lembrei de uma entrevista que teve aqui com uma baiana de Acarajé, que é uma das mais famosas aqui. A repórter perguntou a ela se ela não se incomodava porque vários outros pontos se instalavam ao redor dela, né? A repórter perguntou se ela não se incomodava com aquilo. Ela falou que de jeito nenhum, que o mundo está aí para todo mundo trabalhar, né? Então, eu acho que é esse espírito. A qualidade é que faz a diferença, né? A entrega, né? Rafa, fala pro pessoal aí qual a tua formação, como é que você iniciou, né? Vou logo seguir na pauta, tua formação, como é que você iniciou e o que você faz atualmente.
certo. Na verdade, eu sou de outra área, né? Eu tenho uma formação de outra área. Eu sou, inclusive, estou terminando um doutorado agora. Eu sou pesquisador da Universidade Federal da Bahia e estou terminando um doutorado na França, que eu fui morar lá. Inclusive, tive grandes oportunidades na parte de entretenimento, de produção, enquanto eu estava morando na França. E, assim, na realidade, eu primeiro, na música, comecei gostando de música, né, na parte de entretenimento. Primeiramente, sempre, desde a adolescência, eu gostava muito de reggae e tal. E, assim, algumas das características que eu já tinha da minha formação, elas me favoreceram no trabalho de produção, como o próprio domínio da língua estrangeira, né? O inglês, também um pouco do espanhol, que eu já tinha um certo conhecimento, e aí depois aprendi um pouquinho de francês também. Então essas coisas me favoreceram um pouco. Então eu fui passando assim, eu acho que eu passei por várias etapas no meio até chegar onde eu tô, né? Primeiro eu comecei como colecionador de discos e apaixonado pela música, mesmo no caso o reggae. Daí fui convidado a fazer parte do Surf for Reggae, que é um portal que tem maior conteúdo em português sobre reggae no mundo. Inclusive Legal, já recebemos até menção honrosa na Jamaica pelos serviços prestados à cultura. que legal, cara. Então, Parabéns. daí eu fui, obrigado, daí fui, tipo, de escrever textos, ser colunista, entrevistando artista, foi aí que eu comecei a fazer assim, o início do meu networking, né, com os artistas. Eu fui entrevistando eles, depois comecei a ter, assim, as minhas primeiras experiências. Tive a oportunidade de tour manager, para ser produtor mesmo, assim, de estrada, com alguns artistas, até que eu fiz a minha primeira negociação mesmo e fechei um show que foi o Gregory Isaacs, aqui em Salvador. E a gente foi para onde? Acho que para Maceió também, para São Luís, enfim. Então, eu fui por várias etapas. Aí depois virei sócio de uma empresa que eu já não faço parte mais, que era a Intershows. Enfim, fui fazendo link com produtores de festivais, onde eu fui me aproximando até para poder fazer a parte de direção artística, de grade, de eventos, enfim. E hoje eu estou com a Reading, né, que é a minha empresa atual, assim, um dos meus projetos principais. Eu tenho um sócio chamado Henrique Pesqueira, e a gente está tocando aí muito bem, estou muito feliz. Acho assim que de características assim principais que eu acho importante, que assim, me trouxeram até onde eu estou hoje, acho que seria basicamente a questão dos idiomas. Então eu acho muito importante para quem quer trabalhar com artistas internacionais exercitar os idiomas estrangeiros. Também é importante você saber mediar conflitos, né? Entender um pouco até de psicologia também, às vezes, porque você sabe bem que no meio artístico você às vezes mexe com ego, mexe com emoções muito fortes. Então, se você não tem aquela paciência até para mediar certos conflitos, as coisas podem virar problemas grandes, né? Eu também acho que, e essa inclusive eu acho que é uma característica sua também, eu sempre percebi, é educação e cordialidade. Acho essencial. Apesar de que tem muita gente no meio de produção que vai por um outro caminho, né? Acha que o caminho é o da boçalidade, é o de parecer durão, ignorante e tal. Tem gente que é assim, não tenho nada contra, mas eu acho que você é muito mais bem lembrado pela forma como você trata educadamente as pessoas do que se você é grosseiro gratuitamente. Claro que tem gente que passa dos limites às vezes, mas ainda assim eu acho que cabe um tom mais leve, entendeu? Então é isso, tem essas características que eu acho importante, assim, que eu acho que me trouxeram até onde eu estou hoje e outras coisas mais, mas eu acho que assim, essas são as principais por enquanto. Só fazer dois comentários. Essa coisa do que você citou que no passado você fez esse link com as pessoas, você fazia isso muito de forma interpessoal mesmo, né? Que talvez não existisse internet com essa potência que a internet tem hoje. E o intuito também dessas lives, além de, lógico, de secar o máximo de informações que vocês, convidados, trazem para a gente, para os seus profissionais já de uma carreira já longa, é fazer com que essas pessoas
no caso, eu também, lógico, fortalecer esse link, mas as pessoas que estão nos seguindo, que estão nos assistindo, também já façam esse link, né? Porque, afinal de contas, o teu ID tá disponível e as pessoas já podem fazer esse link, já manter um diálogo, uma Sim, conversa e fazer essa apresentação. E a outra era em verdade. relação a essa coisa da cordialidade. Eu acho que educação é um princípio básico, né? E eu acredito que essa nova Acho muito geração importante. é vital, na verdade. Essa geração, não a minha, eu já tenho mais de 40, mas eu comecei muito tarde. Já tem uma geração que está chegando, que já está vindo com outra ideia, outra formação acadêmica, e também com outra ideia de que tem uma maior equilíbrio para contornar problemas. Eu li um pôster seu falando de Apple, né? Do Java Sim, Vibration, que o Dom Carlos sim, intermediou e tal. Então você falou isso aqui, eu vi logo na isso. mente esse texto que você colocou lá, porque ele faleceu, uma grande perda pro reggae. Uhum. Sou fã Sim, pra caramba. verdade. E esse que você colocou está muito dentro do que acontecia, está acontecendo menos. E é muito bom você levantar essas Sim, questões. legal. É diretor de conteúdo da Sulfur Reggae, como você falou, né? Como nasceu a ideia de ter um dos mais importantes portais de reggae do país? Quiçá do planeta, É, né? assim, estamos tentando ainda aí. São mais de 20 anos já. Eu passei a fazer parte do Sul4Reg logo no início, logo depois que foi lançado o site, o Renato Ribeiro, que foi um dos fundadores, ele me chamou. Na verdade, ele inclusive chegou a me chamar antes de lançar, só que aí eu, na época, não levei tanto a sério, também era bem, bem novo, né? Eu estava iniciando como colecionador, já tinha um certo conhecimento também de artistas, de discos, enfim. E eu tô dando risada ali que já tem gente zoando ali, tá dizendo que Tô ligado. eu era novo, né? Então, aí, enfim, já tinha um certo conhecimento, então o Renato ele me convidou a fazer parte do Sulforreg e assim depois, pouco tempo depois eu já virei o diretor de conteúdo porque eu já tinha assim bastante informação sobre reggae, e sobre os artistas. Então eu passei como eu disse, né? Essa foi uma das primeiras etapas que me levaram a trabalhar com produção, que foi assim, eu fui me integrando no reggae, no meio artístico, através do surf reggae. Por quê? Porque os artistas, eles, na época, como você falou, a internet era uma coisa bem embrionária aqui no Brasil. E os artistas que queriam vir para o Brasil, eles todos mandavam e-mail e mandavam um material por correio, por FedEx, enfim, para minha casa. Então, por exemplo, o Soulja mandou, o Groundation mandou, Caramba. todas as bandas que você imaginar nessa época aí, no início dos anos 2000, mandaram material por conta da representatividade do Surf4Reg Que na legal. internet. Então foi aí que isso foi mudando, eu fui conhecendo mais artistas, mais gente, e aí assim, uma das primeiras experiências que eu tive como, digamos assim, intermediador de uma turnê foi por causa do Surf4Reg. Eu já tinha uma relação, por exemplo, com o Soulja, e aí um produtor que depois virou até a ser meu sócio, que já não trabalho mais com ele, mas que eu trabalhei durante muitos anos, ele me chamou para poder fechar a turnê da banda. E foi aí que eu entrei de cabeça nisso, entendeu? Então, assim, para mim foi muito importante essas primeiras pontes e o networking. Acho que o networking é essencial também, né? Total, total. Network é tudo, né? É o que amplia realmente seu campo de visão e de atuação, né? A plataforma Isso. também virou o selo, né, Rafa? Como foi a experiência de entrar no mercado fonográfico? E o que vocês produziram também? Cara, assim, foi meio que um caminho natural. À medida que eu fui me integrando cada vez mais com os artistas, eu fui conhecendo pessoas do meio, de produção, de gravadoras, de ser outros selos, de saber como é que opera isso. Inclusive, quando eu comecei com essa parte do selo, aqui no Brasil, isso de distribuição digital era algo totalmente novo, quase ninguém tinha, muita gente nem botava tanta fé ainda, porque o CD ainda tinha uma força muito grande e a pirataria também. A Também. pirataria era muito forte. Você encontrava CD pirata de qualquer artista, qualquer não, mas grande parte dos artistas, assim, na rua, né?
em qualquer lugar. Então as pessoas meio que ficavam também, às vezes, preguiçosas de pesquisar. Então o selo foi assim, a gente iniciou fazendo alguns lançamentos físicos mesmo, prensamos de disco, do Groundation, prensamos disco do Soulja, enfim, aqui no Brasil. E com isso eu conheci um cara eu também admiro muito o trabalho dele, que é o Fernando Costa, lá do Rio, não sei se você conhece. Ele já foi diretor executivo de gravadora, ele já ele é um representante no Brasil da VP, que é a maior gravadora de reggae do mundo, a sede fica em Nova York. E, enfim, então eu fiz parceria com ele, e aí a partir disso surgiu o selo Surf for Reggae Sound System Brasil. Então eu passei inicialmente a utilizar o selo como uma plataforma de divulgação dos próprios artistas que eu trabalhava. Groundation, Israel Vibration, Bamboo Station das Ilhas Virgens, Vibrações, Leões de Israel, deixa eu ver, quem mais? O próprio Israel Vibration, não sei se falei, o Soulja tem uma música também distribuída, enfim. O selo hoje tem um catálogo de lançamentos legal e tem também uma parceria com o canal do YouTube, no Sound System Brasil, inclusive ontem a gente lançou mais um videoclipe, enfim, tá indo muito bem também. Então é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Então essa coisa do empreendedorismo realmente é muito forte em você, na tua carreira, né? Não é, Rafa? De estar sempre desbravando e tentando coisas novas, né? Isso agrega pra caramba conhecimento, né? Mas, oi. Algumas coisas foram meio acidentais, digamos assim, né? Ou não, né? Algumas coisas foram acontecendo e eu fui abraçando. Então eu fui, assim, também, digamos assim, observando oportunidades e né, aproveitando as que eu achava melhores. Então, Justamente aquela coisa do nada vem por acaso, né? Eu acredito que a sorte ela está entre a competência e a oportunidade. A sorte está aqui. Sem competência você não tem, porque você não consegue continuar. Então essa coisa de acidente não é. Isso é questão de competência. Está na hora certa, tá pronto para assumir aquela situação, então a coisa flui. Conta sobre o projeto Arquivo Reg BR. Arquivo Reg BR. Esse aí foi um projeto bem recente. Assim como você aproveitou aí também a quarentena para fazer essa série de lives, né, para tentar passar um pouco mais de informação e de até inspiração, eu vi que tem várias pessoas, aliás, até uma honra para mim ter sido convidado, porque eu vi a programação assim dessa semana, da outra, eu vi várias pessoas assim que têm um respaldo muito grande na área de produção. Então, né, obrigado mais uma vez por ter me chamado, assim, considerado que seria útil. O Arquivo Reg BR foi um projeto que surgiu justamente agora, durante a quarentena, assim como você passou a fazer as lives. Eu tenho um acervo muito grande até entrou aí o Rodrigo do Mato Seco, que é uma das bandas que tá lá. Salve, salve, galera do Mato aí. Salve do Mato. O Arquivo Reg BR foi o seguinte, eu tenho um acervo muito grande de fitas VHS, DVD, CD, LP, compacto, você imaginar aí, cartazes, pôsteres, muita coisa. E o Henrique, que é o meu sócio, também tem bastante coisa. Muitos desses vídeos que a gente tem, porque já que o Arquivo Reg BR é um canal do YouTube que a gente acabou de inaugurar, muitos desses vídeos são exclusivos, assim, coisas que a gente às vezes pagou para alguém filmar um show que a gente produziu durante esses anos, ou algum show que um amigo filmou, até que eu filmei, ou ele filmou. E esses shows estavam guardados nos nossos acervos, assim, exclusivamente. Outros foram compartilhados com colecionadores, mas bem restritos. Ou seja, o grande público não viu esses vídeos. Inclusive tem o vídeo do Mato Seco que a gente vai subir, aproveitando que o Rodrigo está aí, que eu acho que eu nunca mostrei nem a eles, mas eu tenho uma gravação do primeiro show do Mato Seco em Salvador, por exemplo, e vários outros. Então, assim, a gente achou que seria muito egoísmo da nossa parte, a essa altura do campeonato, a gente manter esse acervo só pra gente. A gente pensou, por que não compartilhar esses vídeos com todo mundo, para que todo mundo possa ver
e que seja também uma plataforma de divulgação a mais para o reggae, né? Porque tem, muitos desses shows são históricos, faz parte da história de várias pessoas, não só no caso do Mato Seco que eu estou falando, faz parte da história deles, né, por ser o primeiro show deles em Salvador, mas faz parte do público. Tem muita gente que foi em vários shows e quando vê o vídeo não vai acreditar. Tem vídeos assim do final da década de 90, entendeu? Início dos anos 2000, tem show de 10, 15, 20, 25 anos que aconteceram no Brasil. Caramba. Então, esse é o intuito do Arquivo Reg BR, né? E também é algo sem fim lucrativo nenhum, é apenas como plataforma, não estamos colocando para poder monetizar, até porque não somos donos da música, né, das pessoas, então é uma coisa apenas para manter um arquivo mesmo histórico, onde as pessoas possam ver esses shows, né, e seria muito, assim, ruim, a gente vai embora um dia e não vai, né, esses DVDs, esses vídeos, eu não o que é que adianta ficar comigo para o resto da vida e Não, ninguém vê isso, né? compartilhar. Então, a ideia foi essa. E que legal, Rafa, porque a gente está passando por um momento, né, não falando, tá falando de pandemia, o reggae como música, de uma queda muito grande, né, uma baixa, né, principalmente no Brasil. Não sei como é que é fora do Brasil, como é que está a cena reggae, mas já falando de Brasil, eu sinto muito que Pernambuco, né, que é meu estado, Recife, minha cidade, consumia muito reggae, muitos shows de reggae vinham para cá durante o ano. E ultimamente, nesses anos que passaram, poucos shows aconteceram. E os poucos que aconteceram, o público realmente vem definhando. Não é? Então é importante estar, não é, fortalecendo, colocando esse material. Isso. E aí, pegando esse gancho, o que é que você acha, Rafael, desse processo, dessa transição? Qual a tua opinião sobre isso? Qual tu acha, qual o motivo causador? Eu acho assim, o reggae, ele por ser uma música de revolucionário mesmo, assim, a grande maioria das letras do reggae são músicas rebeldes, né? São músicas de contestação social, política, enfim. Por esse motivo e por vários outros, o reggae ele sempre foi discriminado, como diz a própria música de Edson Gomes, né? Mesmo que o rádio não toque, mesmo que a TV não mostre, e a TV não mostra, o rádio dificilmente toca. Por exemplo, como é que pode um evento como os que tem aí em Recife, de 8, 10 mil pessoas, às vezes mais, aqui em Salvador, de 30 mil pessoas, não sair na televisão na segunda-feira? Como é que pode isso? É um absurdo, entendeu? Não tem cobertura da imprensa, a não ser de né, sites especializados, como o próprio Sul4Reg, foi assim que eu comecei. Então, o reggae, ele passa por uma enorme dificuldade de se renovar também. Os produtores, eles ficam... Eu, por ser um produtor, entendo também, passei a entender isso depois. Não é fácil renovar. Assim, existem muitas bandas, mas é difícil para essas bandas irem adquirindo público para poder tocar nos festivais. Então, meio que o reggae, ele vai, às vezes, caindo um pouco também pela repetição de atrações. Sim. Mas que é uma coisa que não é eu não acho, pelo menos, que seja uma culpa apenas do produtor do evento de Recife, ou de Maceió, ou de São Paulo, ou de Salvador. Ou minha, que sou o que traz as atrações internacionais, minha de Henrique, ou de outros, né, outras pessoas que trabalham nesse meio. É uma demanda do próprio público. O público pede as mesmas atrações, a grande maioria. E existe aquela parte do público que cansou de ver as mesmas e que gostaria de renovação. Só que essa renovação ela demora muito. No caso do reggae, justamente por não ter essa sustentação de mídia que deveria existir. Então as pessoas ficam... Como é que o cara... Como é que assim você chega com um produto, uma banda... um artista novo e você faz um trabalho de divulgação massivo mesmo, se você não tem show, tem que investir, aí de onde é que vem esse dinheiro? Muita gente não quer investir, não quer patrocinar o reggae, então é difícil, cara, mas assim, o reggae é uma das músicas mais populares do mundo. Quando eu estive morando na Europa, eu vi o reggae presente e forte em várias cidades. Os festivais são grandes, levam gente de todas as idades, inclusive é uma coisa legal que, assim, na Europa as pessoas vão com criança, vão com
tipo, fazer piquenique num festival. É muito louco, assim, a diferença não é aquela coisa da vida noturna que a gente tem aqui, A né? cultura, Associada né? aos eventos. Isso, a Aham. cultura. A música lá, eles vão em família de 5, 10 pessoas e ficam todo mundo junto. Enfim. Então é isso, eu acho que o reggae passa por uma certa dificuldade, mas ele sempre dá uma leve, né, caída, mas ele volta. E ele está presente na música de vários Vai, outros aham. artistas de outros meios, né? Que não são necessariamente reggae, mas influências do reggae. Até no forró você ouve, no pop, O enfim. baião, a pegada você troca alguns elementos, É, fica um reggaezão. E reggae é resistência, né, pô? Reggae é resistência. É música de certeza. gueto, é isso. É. Mandar um salve aí a galera que tá curtindo, tem um monte de gente aí. Alô, Vitor, deixa Tem eu uma ver aqui quem galera aí. mais. Gabriel Isidoro Emilson, é, da Gabriel Isidoro, São Paulo aí, tem uma banda chamada The Howlers, surf cúmbia, também toca reggae, uma galera massa. Se tiver conhecido, vou mandar pra você depois o material da galera aí, se dá uma sacada. massa. Raimundo Senna, Nara, aí de Recife, Ana Paula, É uma João rapaziada muito boa aqui. Carlos, tem bastante gente aqui. A gente É, é porque também eu não consigo ler tudo aqui, mas enfim, manda ver. você fez parte de equipe de turnês de artistas internacionais do reggae, da América do Sul, América Latina. Na verdade, fez parte de. Porra, acho que. Eu não sei se é que você é o principal empresário que traz as maiores atrações de reggae para o Brasil. Acho que é isso, né, Rafa? No Brasil, acho que você faz parte desse pequeno grupo que traz as maiores atrações de reggae para o Brasil. É responsável por trazer. Cita aí algumas aí, as de mais peso e projetos, se tem alguma coisa para o ano que vem. Como eu disse, eu comecei como tour manager, depois virei sócio e, enfim, depois fiquei um tempo sozinho e depois iniciei uma nova empresa com outro parceiro. Mas, assim, já trabalhei com muita gente, cara. Deixa eu ver. Soulja, Gregory Isaacs, Rebelution, Don Carlos, Andrew Tosh, Pablo Moses, Steel Pulse, Morgan Heritage, The Congos, ah, Abyssinians, The Gladiators, Clinton Ferron, nacionais também, Mato Seco, Tribo de Jah, Vibrações, Ponto, Max Rommel, Mighty Diamonds, Kenyatta Hill, Ika Mouse, muita gente. Então, assim, a maioria, Alpha Blonde também, os principais artistas internacionais de reggae, assim, a grande maioria, eu trabalhei, Desarri, Você agora é produtor internacional dela, né? De Desarri, né? a Você agora é gente, a produtor. gente eu e o Henrique, depois eu acho que você vai perguntar um pouco também sobre a Reading, aí eu vou falar um pouco como é que a gente se juntou e quais artistas a gente juntou, né? Mas sim, a gente trabalha com a Desarri e vários outros. Também produz e apresenta o programa Rádio Se Liga no Reggae, né? Como é que funciona essa Isso. pegada? Trabalhar com evento de portal de notícias ajudou a desempenhar também essa função, Rafa? Ah, sim, acho que sim. Eu, assim, comecei com rádio até antes de fazer produção executiva, de produção musical também, assim, de disco e tal, que já fiz. Então, assim, eu acho que até pela própria paixão que eu, assim, a música né, e convites que rolaram logo no início. No caso aí, a rede de contatos foi tudo, né? Tudo. Porque através do rádio, na verdade, ele é muito importante para sustentar todas essas outras coisas que eu faço. Então, eu comecei no rádio, eu não me lembro agora o ano, mas deve ter sido por volta de 2004 ou 2005. Eu já tenho quase 15 anos de programa de reggae em rádio, em várias rádios diferentes. E além de coisas online também, que eu já colaborei, enfim. Então, eu acho que ajuda muito. Já entrevistei até o próprio o Damian Marley quando veio ao Brasil. Quem entrevistou o Damian Marley foi a revista Rolling Stone, se eu não me engano, e eu. Assim, só tinha duas entrevistas para fazer. E foi o Henrique, que é o meu parceiro, meu sócio, que estava trazendo o Damian Marley na época. Nós não éramos sócios, mas eu entrevistei o Damian para o programa de rádio. Fiz uma super entrevista com ele também. Enfim, já foram muitos artistas que eu trabalhei nesse meio também do rádio. Acho que praticamente todas as bandas, assim, a grande maioria das bandas daqui de Salvador já foram no programa para divulgar seu trabalho. Todo mundo
chega junto, enfim. E É, é legal, eu gosto muito de fazer. pegando já um gancho aí, falando de Damian Marley, existe a possibilidade de você trazer ele ano que vem? Porque para Recife, principalmente para o Nordeste, não sei se já chegou para Salvador, não, né? Chegou só em Ele São foi, Paulo, ele né? tocou em São Paulo, foi. É, assim, vai depender muito do dólar também. É, Assim, já existe uma, assim, uma expectativa dele retornar em algum momento aqui para o Brasil e se der certo a gente tenta fazer em Recife também. Eu não sei se ano que vem ou no ano seguinte, mas a gente tem intenção sim de trazer o Damien e outros, né? no Então, segmento, lá na família Marley, ele é hoje que tem um nome que está mais em evidência, né? O Damian, com aquele estilo, né? Porque eu lembro que quando eu também curto muito reggae, e ele foi, acho que da família, dos filhos, o único a fazer um som um pouco fora daquilo que era o reggae tradicional. Ele deu um passo bem arriscado, e eu lembro que ele foi muito criticado, fazendo música de branco, não sei o que e tal. Porra, e hoje e aí vem esses anos aí dando um boom, assim, que o som do cara é muito foda. Tanto é que eu coloquei ele na é, chamada da foi mesmo, disso. é isso. Aí, agora falando da Reed, né? É a agência que representa diversos artistas. Como surgiu a agência e quais os artistas que vocês trabalham atualmente? A gente, né, assim, eu vou até aproveitar para falar um pouco o que é o nosso trabalho, né? Olha o Cook aí do ponto também na Ao Cook área, do ponto aí. a Anitta, Salve, Cook. salve, salve galera. É isso, Fabi aí conectado também, deixa eu ver. Bom, a Reading, na verdade, o quê? Eu, como disse, eu já tinha uma outra empresa que eu trabalhava durante muitos anos e a gente terminou se afastando, era eu e mais um outro sócio. A gente se afastou e em 2015 para 2016 eu comecei a trabalhar sozinho na parte de produção. Eu trouxe alguns artistas. Aí quando rolou, por exemplo, o República do Reggae de 2016, eu fiz a grade dos internacionais toda e ganhei uma confiança muito grande do produtor, além de outras cidades, né? E, enfim, aí foi meu primeiro ano assim, mais assim, sozinho mesmo. Em 2017, tinha o Henrique, que na realidade era meu concorrente, só que nunca tive problema com ele, e na realidade eu não tenho problema com nenhum concorrente. Sempre, né? A não ser os que não querem falar comigo, aí sempre tem alguém, né? Mas, Ninguém mas agradece a todo assim, mundo, né? o restante eu falo com todo mundo de boa. O Luciano Alves, Sidney Gesser e outros que você também já deve conhecer aí, que já trouxeram algumas atrações de reggae para Recife. Enfim, então a Reading surgiu em 2017, se eu não me engano, em maio. Nossa primeira turnê foi justamente a que você disse de uma das bandas que eu trouxe que você trabalhou, foi o The Abyssinians. Eu juntei com o Henrique, a gente criou essa empresa, a gente já se conhecia há muito tempo, desde a época do Surf4 Reggae, que iniciou o Surf4 Reggae. E a gente em 2017 decidiu, nessa primeira turnê, fazer uma experiência e lançar uma parceria. E aí surgiu a Reading, fizemos a turnê da Desarri com o The Abyssinians, que é uma banda clássica da Jamaica, né? Então, aí depois nós fizemos outras, fizemos Groundation. Nesse mesmo ano a gente trouxe Mighty Diamonds, Alborose, deixa eu ver quem mais. Veio, aí em novembro veio Clinton Ferron, Quinton veio The Ferro. Congos, enfim, a gente começou uma parceria aí assim, de lá pra cá a gente já fez muitos artistas e tem vários que a gente trabalha, né? Mas, assim, a maioria eu já até falei na outra pergunta que você fez. Mas, assim, para até a galera que tá, né, a fim de fazer esse tipo de trabalho de produção e tal, explicar um pouquinho como é que funciona, né? O que é que a gente faz? A gente representa os artistas, muitos desses artistas, no território da América do Sul e da América Latina. Então, quando tem um artista, muitos desses, por confiança mesmo, o cara quer, ele não conhece quem são os contratantes na cidade, geralmente os contratantes não falam inglês, que é aquela coisa que eu falei da importância Aham. da língua estrangeira, né? Tá vendo? Então, o artista, ele procura sempre se ancorar em alguma pessoa ou em alguma equipe
para representar ele nesses territórios. E aí, no caso daqui da América do Sul e da América Latina, eu e o Henrique, a Reading, a gente representa vários artistas. Então, quando alguém quer contratar algum desses artistas, essas pessoas falam com a gente. Muitos tentam, né, ir direto no artista, só que aí não adianta, o artista pega e manda falar com a gente do mesmo jeito. Então, É um é processo aquela natural. coisa. Exato. Então, assim, o que é que a gente faz? A gente faz desde a contratação, toda a logística, o planejamento da turnê. Digamos que a gente vai fazer uma turnê de 10 shows. A gente tem que pensar exatamente em que cidade a gente pode estar em cada dia, para saber, por exemplo, se os voos vão ser possíveis, se vai ser possível ir de ônibus de uma cidade para outra. Enfim, a gente é responsável por tirar os vistos de trabalho das empresas, ou dos artistas, para liberação no Brasil, né, para eles tocarem no Brasil ou em outros países, porque também os outros países pedem visto. Peru pede visto, Argentina, enfim. Então a gente cuida de toda a parte da logística, das turnês, a compra das passagens aéreas, decidir quais os voos a gente vai pegar, até para poder coordenar. Isso é uma coisa que você faz muito. Como é que tipo, para a gente coordenar o horário de passagem de som, não é isso? Você precisa saber que É. hora que cada banda vai chegar na cidade. Enfim, então a gente cuida dessa parte da logística aérea, logística terrestre, às vezes precisa contratar uma empresa de ônibus para poder, né, fazer o translado, porque de uma cidade para outra, as vans, às vezes também, quando não é o contratante local, o hotel onde vai ficar. A gente tem que pensar em tudo. Tem um artista que é vegetariano e só come determinado tipo de comida, a gente tem que colocar ele num lugar próximo onde ele possa, né, almoçar, jantar, ou até, por exemplo, tem artista que gosta de fazer a comida dele, porque ele é extremamente naturalista mesmo e ele leva um fogãozinho. Então a gente precisa ter Interessante. um hotel às vezes que tenha essa infraestrutura dentro do quarto de pia, enfim, tudo isso a gente precisa se preocupar, depender do artista, né? Então a gente faz toda a parte de produção executiva, financeira também, de recebimento e pagamento dos artistas. É, Às vezes até a coprodução técnica também, em alguns casos, porque a gente tem pessoas que trabalham com a gente fazendo a direção técnica do nosso lado, que interagem, por exemplo, com você, mas às vezes a gente sempre tem que prestar atenção ou ajudar, né, na mediação, porque você sabe que o técnico que trabalha com a gente, às vezes tem uma instrução para, tipo assim, pedir determinado equipamento. Só que aí você vem e fala, não tem aqui em Recife esse amplificador, por exemplo. Então aí qual o outro que a gente vai colocar? Então esse tipo de decisão também, né, para poder passar para o artista depois. Então, assim, a gente faz todo esse trabalho e seguimos trabalhando aí com vários artistas. Esse ano passado aí a gente trouxe no final do ano, tivemos aí um show em Recife, lá com a Supernova, com o Arthur, né? Com Sim. o pessoal aí da Supernova, foi no Classic Hall. Foi The Congos, Max Rommel, Falcão, que era do Rapa, e O e ponto, né? Edson Gomes. Foi Ponto também, né? Ponto e O Edson ponto. Gomes, não. O ponto é Ponto e né? Edson Gomes. Foi. Tivemos esse festival. Em Salvador a gente teve. Enfim, a gente já trabalhou de lá para cá, né? Abyssinians, Desarris, Steel Pulse, Groundation, Clinton Ferron, The Congos, Mighty Diamonds. Vários nomes aí, desses que eu já falei, mas são muitos artistas mesmo. Ô, E também Rafa, os nacionais. ok. Ô, Rafa, quando você pega uma turnê dessa internacional aqui, no caso do Brasil, você também faz América Latina, como você falou, Argentina, Peru e tal. Isso. Quanto tempo você gasta para montar toda essa logística com a pré-produção? Boa Porque pergunta. demanda. E quantas pessoas estão É. envolvidas com você para você subdividir esse trabalho? Você faz tudo isso sozinho? Olha bem, a gente geralmente, a gente gosta, Anthony B, alguém perguntou aí, já veio com a Porra, gente também. Anthony B tem que vir para Recife. Pô. Trouxemos Anthony B ano passado, pela Ano primeira vez no passado, Brasil. pode crer. Então, a gente gosta eu vou anotar essa pergunta aqui que o Janderson fez, aí depois eu respondo. Ó. Não, não, Rafa. Rafa, eu tô com o produtor, que é o Thiago, ele anota todas Ah, as perguntas e manda aqui.
no Ah, então telefone. pronto. Ah, beleza, beleza, então. Pronto, beleza. Então, você perguntou sobre quanto tempo, né? A gente gosta de iniciar com bastante tempo, até para ter bastante tempo de mídia. Nós tínhamos um show que estava programado para agora, final de maio, que não pôde acontecer por conta da pandemia, que era o Twinkle Brothers, uma banda jamaicana histórica que viria agora em maio ainda, né? Pela primeira vez na América Latina. Eles nunca estiveram em nenhum lugar aqui da América Latina e do Sul. Caramba. Então, assim, para quem conhece reggae, é uma banda, assim, quem se aprofunda mais, é uma banda muito histórica. Então, a gente começou, para você ter ideia, o show era os dois shows eram no final de maio, mas a gente começou já a falar sobre isso no final do ano anterior, em dezembro. Mais ou menos o quê? 6 meses antes, né? Então, 6 meses Caramba. antes. Caraca. Quando é uma turnê, a gente geralmente demora, eu diria, que, assim, para fazer tudo, uma turnê de 10 a 15 shows, a gente costuma fazer as turnês por onde, né? Assim, vou citar algumas cidades: Salvador, Recife, Fortaleza, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Floripa, Buenos Aires, Lima, às vezes Santiago, no Chile. Aí temos, já tive na Venezuela também, agora tá difícil, né, por conta da questão econômica, mas já foi um país também que recebia shows de reggae. Enfim, Juiz de Fora, em Minas, tem outras cidades, Aracaju, enfim, Brasília, todas essas cidades a gente vai com as bandas, né? Então, quando é uma turnê de 3 semanas, a gente costuma fazer 15 shows em 3 semanas. Seriam, assim, 5 shows por semana. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, é uma maratona, né? Porra, acredito, né? É uma maratona, não apenas uma maratona de viajar junto ali e fazer tudo acontecer, mas a maratona principal, ela vem antes, que é para preparar tudo, que é Pra isso que você preparar falou tudo. aí. Quanto tempo, né? A gente costuma começar a trabalhar com 6 meses, 5 a 6 meses, a não ser quando há uma demanda assim mais curta, que alguém precisa de uma atração para, sei lá, daqui a 2, 3 meses, a gente consegue fazer também, entendeu? Mas geralmente a gente trabalha com 5 meses e sou eu, o Henrique, e mais um grupo de pessoas que aí tem, por exemplo, o Douglas, que trabalha na produção técnica, o Juruna, essa galera aí que você já conheceu também. Então a gente faz a parte de logística e a parte da produção junto ao artista e fecha tudo com o contratante. E aí tem uma pequena parte da produção local que, assim, em relação ao artista, que é o próprio contratante que resolve, geralmente. Em alguns casos não, a gente que cuida de tudo, na cidade, do hotel, enfim. Então é isso, eu diria que uns 5 meses, 4 meses é o ideal para você fazer tudo, Pô, muita para coisa, né, fazer uma cara? turnê. E é porque tem esses 4 ou 6 meses trabalhando e depois esses dias a gente sabe que é tipo um dia em cada cidade, né, Rafa? É show, sem dormir muitas vezes. Eu faço a produção de um DJ aqui em Recife, às vezes a gente pega 4, 5 shows, né, quando tava rodando, e eu faço a produção, eu com DJ e iluminador, 3 pessoas. E é uma correria terrível. Muita gente acha que é glamour, tá em show massa. Aí você faz um show legal num evento de 20, 30 mil pessoas, já fazer uma boate, aí dorme no show do Às vezes faz o aeroporto. menor. Dorme no show do aeroporto, paga café caríssimo no aeroporto, aí chega no hotel, Porra, deixa o nem cara. me fala. Eu tô ligado como é essa loucura. Rafa, você também trabalha com a banda Leões de Israel. Como é que funciona essa ligação com essa galera? Que eu acho incrível, a banda massa, eu acho a galera muito foda. Lá em Israel eu conheci eles há muito tempo. Lá nos primórdios, quando eu comecei a ouvir reggae, a gente foi se aproximando. E à medida de que, assim, tem algumas bandas, alguns artistas, no caso, internacionais, que demandam. Aliás, eu acho que esse gancho que você trouxe aí é extremamente importante para eu explicar aqui para algumas pessoas porque alguns artistas internacionais tocam com bandas brasileiras. Já puxando o gancho da Leões de Israel. Existem artistas internacionais cujas ofertas dos produtores, né, porque a gente vive num país cuja economia em relação ao dólar é difícil, né?
é sofrido, você negocia em dólar. Então, muitas vezes, uma passagem aérea custa 4, 5 mil reais. Então, para você trazer uma banda inteira de fora, de 10, 12, às vezes 14 pessoas, digamos que seja 5 mil reais por passagem, se for É uma banda de inviável, né? 14, você já gasta 70 mil reais só de passagem internacional, fora vistos de cada um e várias outras coisas. Então, tem alguns artistas internacionais que têm um certo público no Brasil, só que volta para aquela velha história do reggae ser difícil, né? Ele, assim, o ticket do reggae é barato, o ingresso é barato ainda, é muito barato. Muito barato. A gente vê aí shows de reggae pelo Brasil todo que o valor do ingresso às vezes, você tá com várias bandas internacionais no show, às vezes o valor do ingresso é menor do que você pagar um cover num barzinho para ver uma dupla de sertanejo que você nunca ouviu falar. Então, assim, tem essa dificuldade. Então, existem vários desses artistas que precisam para poder a coisa funcionar, tanto financeiramente, porque senão o artista não ia sobrar dinheiro para ele, nenhum, tanto financeiramente para o artista como para os eventos, né? Porque se eu trago uma banda toda de fora, eu preciso de cachês em cada cidade que cubram esses custos, e às vezes não dá. Então, por isso, isso é uma coisa que não foi inventada no Brasil, é importante ressaltar. Aham. Isso acontece no mundo O mundo inteiro, todo, inclusive é. na Europa, vários artistas de vários gêneros vão se apresentar lá e tocam com bandas europeias. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, no México, no mundo todo, entendeu? Então, aqui no Brasil, a Leão de Israel é uma banda que ela ficou conhecida pelo profissionalismo como uma backing band, né? E também pelo trabalho solo Deles. deles, Aham. claro, que é, para mim, também uma das melhores bandas do É Brasil. incrível. Então, eles conquistaram ao longo dos anos esse nome. Os artistas, muitos desses artistas internacionais, eles já pedem. Tipo assim, imagine um artista novo que eu vou trazer, assim, que nunca veio para o Brasil, mas ele já conhece praticamente todos que vieram aqui, né? A Jamaica é uma ilha pequena. Verdade. Então, quando a gente tá fechando, aí ele, beleza, eu aceito tocar com a banda daí, mas só se for Lion of Israel. Isso acontece. Então, para você ver que os caras de forma merecida, né, eles Construíram, né? construíram um Construíram a nome história, é. para tocar com os artistas jamaicanos e de outros lugares também, africanos, enfim. E são pessoas assim maravilhosas assim. Eu gosto muito da São. galera. Cheguei a uma situação que eu ia fazer um show com o Max Rommel faz uns anos atrás, eu dirigi no palco, o som atrasou, a montagem atrasou, eu cheguei a passar o som, aí eu tava lá posicionando os monitores, os caras soltaram a guitarra. Eu, não, velho, não, meu, pega aí, pega lá. E eu, caralho, velho, que banda faz isso, É, pô? Os caras meteram a mão, o é. guitarrista, que esqueci o nome dele, e o baixista. Pô, os caras Thales, são de uma Edu, gentileza, sabe? Eu sou apaixonado pelos caras, assim. Gosto muito massa, deles, de massa. verdade. São grandes amigos, com certeza, assim. Meus também. Nossa, tenho o maior respeito. Rafa, vamos aqui para as perguntas, que é o seguinte, ó. Manda aí. Faltando uns 10 minutos. Galera, é o seguinte, se a gente passar do tempo, a gente volta, Rafa, para encerrar de Tá forma bom. digna, para não ficar correndo. Tá bom? Tranquilo, relaxa, tô de boa. Massa. Eu também não quero lhe apertar, não. Não, fique tranquilo. Qual Janderson, qual a banda ou Jandas. cantor de reggae mais exigente? Boa pergunta. Assim, no geral, os artistas de reggae, eles são extremamente simples. Total. Acho que você também já sabe disso. Aham. Tanto em questões de exigência de equipamento, às vezes, eles não pedem nada assim de outro mundo, como em questão, por exemplo, de camarim. Eles geralmente são vegetarianos, então o cara pede ali o quê? Uma saladinha, um pão para fazer um sanduíche. Muitos não bebem álcool, então é mais suco, coisas naturais, né? Então deixa eu pensar aqui um artista que, assim, tem alguns artistas que, assim, até pela notoriedade, às vezes, eles terminam ficando um pouco mais exigentes nessas coisas, né? Eu acho que um dos, assim, exigentes que eu já conheci, que pede algumas coisas assim fora da curva, é o Alborose,
E também o Morgan Heritage, mas assim, nada também que não seja negociável. Tipo assim, esses artistas que viajam em festivais muito grandes, eles costumam pedir algumas coisas que às vezes nem tem aqui. É verdade. Então a gente tem que falar, ó, aqui não existe esse produto, entendeu? Então os caras costumam, beleza, não, então coloque um similar. Ah, e às vezes, por exemplo, o cara quer uma bebida tal, aqui não tem. Ah, coloque uma bebida regional, então. Aí eles se, tipo assim, propõem a conhecer, né? Coisas mais locais. Mas é isso, artistas de reggae, assim, a maioria, os mais exigentes, assim, em relação a artistas nacionais, muitos que não representam nem um centésimo do que esses artistas internacionais Caramba. representam mundialmente, eles, assim, os brasileiros, no caso, eles pedem muito mais coisas e são muito mais exigentes, eu acho, muitas vezes. Pergunta minha, Rafa. Já Um ficou sem abraço, receber galera algum... da Vibrações aí. Massa. Já ficou sem Manda, receber manda. algum... Já ficou sem receber algum cachê, Rafa? Já levou alguma manga? Como não? Acho que todo mundo, Foda isso, né? Como é que fica todo para mundo você já tomou. explicar para o artista internacional que o cara não pagou? Como é que funciona isso, Cara, Rafa? assim, na realidade, às vezes que isso aconteceu, a gente teve que pagar, né? Cara, porque Porque, tá o veja seu bem, nome, né? acontece o seguinte, a gente contrata o artista, negocia com ele e fecha os shows aqui. Se o formato talvez fosse um formato de sociedade, por exemplo, que o artista, eu estou tirando apenas uma porcentagem, entendeu? Do cachê fechado, aí talvez tenha uma conversa. Mas, como é uma situação que a gente contrata, acerta um valor e revende, ou às vezes a gente corre risco, em grande parte, de fazer um evento que tem uma garantia mínima. Às vezes dá assim, a gente na Reading, cada vez menos tem tido, a gente teve muito poucas vezes esse problema, mas assim, em outras experiências anteriores que eu tive, isso era recorrente, mas às vezes até acho que assim, não sei qual a palavra mais adequada, mas assim, não prevê que aquilo pode acontecer. Eu acho que é muito importante conhecer o mercado, conhecer onde você está pisando, porque se Contra... você e outra coisa, é importante você não vender gato por lebre. Você não pode chegar para o contratante e colocar na cabeça dele que você está vendendo um milagre que vai bombar o evento dele e que na realidade você está safando o seu ali e levando o cara a ter um prejuízo, porque ele vai lembrar disso. Parceiro, né? Então, Trabalhar sempre parceria, né, Rafa? se você disser sempre a verdade e o que você acha realmente sobre a atração, como formar a grade. Ó, esse artista aqui combina com esse aqui leva um público mais pop, o de cá leva um público mais roots. Enfim, esse tipo de coisa são assim, coisas que a gente foi ganhando, inclusive, confiança de vários contratantes, né? A formar essas grades. Então, é importante você sempre ficar na realidade. Quanto mais você se ater à realidade, não tipo assim, jogar valores astronômicos também para tentar se dar bem, entendeu? Quanto mais você se ater à realidade, a chance de você tomar uma dessa aí de que o cara não lhe pagou é menor. Mas ainda assim existe, né? Porque acidentes acontecem. Acontece, né? Rafa, aqui tem aqui, HM Souza, Rafael Souza, né? Mesmo com o streaming de áudio, a divulgação de artistas novos ainda é um desafio? Sim, na minha opinião, sim. Porque principalmente o público ele não é curioso o suficiente. O público do reggae ele é um pouco acomodado, eu acho. Assim, claro que não todo mundo, mas a grande maioria depende, por exemplo, hoje, no caso do streaming, de playlists. Assim, não é todo mundo que fica fuçando Spotify, Deezer, YouTube atrás de artista novo, não. Entendeu? A galera já tem aquela, tipo assim, zona de conforto, escuta X, Y, Z e dificilmente vai, a não ser, às vezes através de rede social ou através de um amigo, termina conhecendo algum artista diferente. Mas o público do reggae eu acho ele um pouco acomodado para conhecer novidades e isso é o que dificulta a renovação no cenário. Inclusive de bandas nacionais, falando em bandas nacionais, né?
Por exemplo, galera da Vibrações está aí. A Vibrações, na minha opinião, ela devia já estar ela já é uma banda conhecida, mas pelo trabalho que eles têm, pela qualidade, eles já deviam estar num patamar muito maior, nacional. E assim, Total. muita gente em várias regiões do Brasil ainda não conhece o trabalho deles. Acho que por comodismo mesmo, por não pesquisar e tal. Porque praticamente todo mundo que ouve gosta do som, entendeu? Então, Total. ainda assim, ainda é um desafio, sim. E na verdade eram duas perguntas, mas aí qual seria a melhor maneira para que a comunidade reggae possa chegar nesses novos artistas? Uma forma que a gente sempre utilizou é através de CD promocional. Muita gente acha que CD promocional morreu, mas não, né? Se tivesse morrido, não tinha gente. Agora não que estamos na pandemia, mas se não estivéssemos, ia ter gente nessa hora rodando de carro aí no interior com um monte de CD promocional na mala levando, né? De forró, de vários estilos, é ou não é? É verdade. Então, Ainda existe. uma das formas que eu acho que ainda funciona é através de CDs promocionais. Você, por exemplo, distribuir CDs promocionais da sua banda em eventos-chave que são importantes é muito, muito válido. Se você tem uma banda nova, um artista que você quer divulgar e você consegue investir uma graninha ali para fazer uma quantidade legal de CDs, é um grande passo. Por exemplo, vai ter o festival de reggae em Pernambuco. Eu tenho uma banda de reggae que eu tô com um trabalho tem uma coisa importante também. Você tem Legal. que sentir que a banda está pronta, né? Não adianta você também investir num CD e a banda ainda não está pronta, porque no meio da música tem aquela coisa de muita gente, sempre tem muita gente ao redor falando o que as pessoas querem ouvir, né? E às vezes isso é muito prejudicial, porque às vezes a banda, o artista, os músicos não estão ainda prontos para assumir uma posição um pouco mais destacada e eles terminam tentando isso, queima um pouco o cartucho, né? Então o CD é uma das formas, eu acho que tem outras formas, por exemplo, divulgando, procurando as pessoas que fazem divulgação de reggae no Brasil, por exemplo, o próprio Surf Reggae, que eu trabalho, tem as páginas no Instagram, as páginas no Facebook. Então as bandas elas têm que procurar essas páginas, essas pessoas. Elas não têm que esperar que vão lançar um clipe no YouTube ou sei lá, ou produzir um single e lançar no Spotify e que essas pessoas que fazem divulgação fiquem sabendo e que procurem o material para divulgar. Tem que ter uma assessoria para fazer isso, entendeu? Então, deixa eu ver, CD, eu acho que essa parte de divulgação, procurar mesmo os espaços, é, cavar as oportunidades, né? E chamar, você tem um programa de rádio que pode às vezes nem ser de reggae, velho, mas, pô, tem um programa de rádio em sua cidade que você vê que toca reggae às vezes, já tentou procurar o cara para ver se ele não toca sua música? Tem muito programa, o meu programa, eu nunca cobrei um centavo de nenhuma banda para tocar lá, música, por exemplo. Até porque é uma rádio pública, né? Do IRDEB, que é a TVE, né? É do mesmo sistema, que é nacional. Então, assim, existem várias alternativas que as bandas têm que procurar. Que eu acho que elas têm que cavar essas chances para irem disseminando cada vez mais o seu trabalho. E aí a oportunidade maior chega quando você tem a chance de tocar num festival maior, né? Então, é importante, claro. Assim, eu É, acho que eu fiz de três aí, mas tem outras. mas aí também tem, você falou, a banda está preparada, está num momento legal, tirando um som, né, para poder se promover profissionalmente, não é, Rafa? Investir no CD, não é? Investir no CD, no material de divulgação. Aí vem aquela velha frase do Nação Zumbi, do Chico Sainz, né? Que um passo à frente e você não está no mesmo lugar, né? Então, mas é um passo à frente, depois mais outro passo e outro passo, mas você não Isso, parar, está sempre andando, sempre, exatamente. sabe? Perfeito. Eu também concordo. Galera, é o seguinte, já está aqui no tempo final, Rafa. A gente sai, A gente volta então. beleza, Tá, galera? A gente vai sair aqui, eu vou postar, já estou 20 segundos aqui, eu vou postar aqui, demora mais só um minutinho, Rafa, para poder vincular essa nossa conversa no feed, depois no pronto. IGTV, eu tenho que colocar uma legendazinha. A gente volta, beleza? Beleza. Falou, Valeu, a Rafa. gente já Até volta aí. menos. Obrigado aí Falou. todo mundo. A gente já volta, tá, galera? Só tô
salvar aqui e a gente já volta.